Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém vos comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Meus queridos irmãos, aqui nessa passagem, onde nós falamos sobre as marcas de um pastor de almas. Quando falamos sobre este tema, nós vemos algo muito interessante aqui, trazendo para nossos dias. Nós aprendemos algo muito importante, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, aonde que nos primeiros capítulos desse livro, Paulo, ele mostrou que como a igreja, ela havia nascido ali em Tessalônica. Paulo, ele mostrou como a igreja havia surgido na cidade de Tessalônica. Agora nós vemos algo interessante quando falamos a partir desse passo seguinte, no processo do amadurecimento. Como a igreja, ela deve se manter firme em sua posição em meio às tribulações. Aqui nessa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vemos que a firmeza na fé dos crentes tessalonicenses é o grande foco desse capítulo. Então nós vemos que 5 vezes, nos 10 primeiros versículos, Paulo fala sobre a fé dos tessalonicenses. Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 e o versículo 10. A palavra-chave aqui é confirmar, que se encontra no versículo 2 e no versículo 13 do capítulo 3. E o pensamento-chave desse capítulo pode ser encontrado na explosão de alívio, lá no versículo 8, quando Paulo ele diz: porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, ou se estáis firmados no Senhor.
Então aqui nós vemos que esse capítulo constitui-se em uma só unidade, em que os 5 primeiros versículos, tanto quanto os restantes, se ocupam de Timóteo. Aqui, essa personagem, o que levou Paulo a enviá-lo para Tessalonicenses, para a cidade de Tessalônica. Capítulo 1, versículo 5, nós vemos: e o conforto produzido pelo seu relatório quando ele volta. Versículo 6 até o 10. Do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele envia Timóteo. E do capítulo 3, versículo 6 ao 10, agora Timóteo vem com o relatório. Concluindo ali então, com um fervoroso desejo que quase chega a ser uma oração, né? Onde nós vemos no versículo 11 até o 13, Paulo ali, ele expressando, né, ali a sua alegria. Então esses versículos que nós lemos aqui, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 até o versículo 5, também tem um tom apologético, como quase toda a porção anterior dessa epístola. Paulo aqui, ele fora criticado por sua aparente falta de interesse, né, pelos crentes de Tessalonicenses e por também não tê-lo visitado de novo. E nesse capítulo aqui, agora Paulo, ele refuta os seus críticos e demonstra seu amor pela igreja. Quando nós falamos da refutação de Paulo e da preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Tessalonicenses, nós encontramos aqui alguns pontos acerca da alma do apóstolo Paulo como pastor. Aqui nós vemos que o pastor, ele é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. É o que nós lemos no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo aqui saiu de Tessalônica às pressas. Por causa do que, pastor? Que Paulo, ele saiu de Tessalônica por causa da implacável perseguição e da agitação social provocada ali pelos judeus e também pelos gentios. Paulo, para onde ele foi? A Bíblia nos diz que ele foi para a Bereia. Porém, o seu coração de pastor ficou ali em Tessalônica. Ele saiu fisicamente da cidade, mas continuou velando pelas ovelhas de Cristo de Tessalônica. Quando olhamos para o coração de Paulo, coração de pastor, o seu cuidado pastoral pelo rebanho não o deixou inativo e não o deixou acomodado. Aqui nós vemos, através desse estudo bíblico, que as suas emoções não o paralisaram. Ele sentiu, e ele não somente sentiu, presta atenção, ele também agiu. Ele ansiava ardentemente estar com aqueles irmãos ali de Tessalônica, mas como foi impedido? Ele enviou à igreja perseguida um obreiro para fortalecê-los na fé. A igreja estava passando por perseguição. A igreja estava passando por tribulação. Porém, a igreja não estava esquecida. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é também o pastor que é aquele pastor que pensa mais no bem-estar das ovelhas
do que em si mesmo. Quando a parte B do capítulo 3, ali nós vemos Paulo dizendo que é por bem ficar, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo considerava-se ali mãe e pai da igreja de Tessalônica. Ele já havia demonstrado grande amor pela igreja e também ele havia demonstrado um profundo desejo de estar com ela. E isso nós vemos no capítulo 2, versículo 17 até o 20. Mas agora, se você acompanhar, você vai ver Paulo acrescenta que não aguenta mais ficar sem eles e envia uma ajuda. Aqui nós vemos a preocupação com o estado da igreja. Era semelhante a um fardo para Paulo. A preocupação com o estado da igreja. Ele não podia suportar mais. Então, Paulo, aqui quando olhamos ele, um modelo de liderança, nós vemos que Paulo não era um mercenário. Paulo era um pastor de almas, como o título desse tema, desse estudo de hoje. Aqui, Paulo, ele prefere o bem dos outros a seu próprio bem-estar. Paulo, aqui a palavra sozinho, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Essa palavra sozinho aqui significa abandonado. Então, em vez de abandonar as ovelhas, igual a um pastor mercenário, como diz no apóstolo ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12 e 13, olha o que diz. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12 e 13. Abra as vossas Bíblias e vê. 10, 12 e 13. Diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Queridos, Paulo prefere sofrer a solidão e enviar ajuda à igreja de Tessalônica. Ele sempre pensou mais na igreja do que em si mesmo. Presta atenção, isso aqui é a Bíblia. Aqui nós vemos que Paulo, mais tarde, ele escreveu aos crentes de Coríntios, dizendo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo era como uma vela. Ele brilhou com a mesma intensidade enquanto viveu. Engraçado, meus queridos, que hoje nós vemos pessoas que no começo eram uma bênção, mas quando chega no meio, no final, começam a perder aquela força, a perder aquele entusiasmo, a perder aquele amor. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, além das pressões exteriores, a preocupação com todas as igrejas pesava diariamente em seu coração. 2 Coríntios capítulo 11, olha o que diz ali. Segunda carta, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, olha o que diz ali. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
qual tem sido a intenção nesses últimos dias? É o cuidado das igrejas, é o cuidado das ovelhas, é o cuidado da santificação da igreja, ou é o status da igreja? Três fatos importantes aqui ressaltam o coração de Paulo como pastor de almas. Primeiro, nós vemos que Paulo, ele enviou à igreja um consolador. No capítulo 3, versículo 1 a 5, nós vemos aqui três verdades interessantes que nós podemos destacar. Primeiro era o zelo de Paulo. Capítulo 3, versículo 1. Paulo não era apenas um evangelista que ganha pessoas para Cristo, porém muitas vezes as deixa sem assistência espiritual. Não, meus queridos. Ele vai em busca dos novos campos. Não. Paulo, ele era também um pastor que velava pelas ovelhas. Paulo era uma mãe que nutria e acariciava os seus filhos, e um pai que gostava de estar perto dos filhos para ensiná-lo. Presta atenção que aqui nós vemos que ele preferia ficar só a deixar as ovelhas sozinhas. Ele preferia ficar abandonado a abandonar as suas ovelhas. Paulo, ele pensava mais no bem-estar do rebanho do que no seu próprio bem-estar. Paulo, ele estava pronto não apenas a dar às pessoas o evangelho, mas também ele estava disposto a dar a sua própria vida pelo evangelho e também pelas almas. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqui nós encontramos algo interessante. Quando vemos o apóstolo Paulo, ele agora enviar Timóteo. Mas quem era Timóteo, pastor? Como era Timóteo? Timóteo, aqui nós vemos no versículo 2, nós encontramos o caráter de Timóteo. Vamos ler aqui, capítulo 3, versículo 2 de 1 Tessalonicenses. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Qual era o caráter desse obreiro? Qual era o caráter deste homem que foi enviado? Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele aponta algumas características de Timóteo antes de enviá-lo a Tessalonicense. Nós não vemos que Paulo olha para o que ele vai me favorecer. Não. Paulo olha para o reino, que ele vai favorecer para o reino. Capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos mostra que Timóteo era um obreiro crente. Paulo o chama de nosso irmão no versículo 2. Quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e também para Colossenses capítulo 1, versículo 1, aqui nós vemos Timóteo, ele sendo denominado como irmão, ou seja, um companheiro crente. Alguém que pela graça soberana pertence à família de Deus em Cristo. Queridos, presta atenção. Timóteo não era um obreiro profissional. Timóteo não era um obreiro que ele se destacava pela sua fama, ele se destacava pela sua oratória, ele se destacava pelo seu profissionalismo. Não, Timóteo era um crente fiel ao Senhor Jesus.
E antes de falar dos seus dons e habilidades, aqui nós vemos que Paulo, ele acentua que ele é crente, membro da família de Deus. Ao contrário de hoje, que você vê que tu não sabe de qual família que pertence determinados obreiros, alguns obreiros pela face da terra. Mas aqui, com isso, Paulo está dizendo que nós não podemos compartilhar com os outros aquilo que não temos. Não podemos conduzir o povo de Deus a uma experiência profunda com Deus se nós mesmos não temos intimidade com o Senhor. Então, a vida do ministro é a base do seu ministério. Eu preciso me dedicar para poder servir. Eu preciso ser exemplo para poder dar exemplo. Então, a igreja hoje, a igreja evangélica, ela vive hoje uma grande crise. Aonde, pastor? Na nave da igreja? Não, uma grande crise na liderança pastoral. Hoje há pastores não convertidos no ministério. Há pastores que pregam aos outros a salvação, mas nunca foram transformados pelo evangelho. Há pastores que não são vocacionados no ministério. Gente que entrou para o pastorado com a motivação errada. E está no lugar errado, fazendo a obra de Deus de forma errada. Precisavam ser cuidados, mas estão cuidando dos outros. Há pastores preguiçosos, há pastores avarentos, há pastores apáticos e até na prática de pecados escandalosos no ministério. Porém, Timóteo tinha um testemunho. Timóteo era crente. Capítulo 3, versículo 2. Timóteo, ele tinha caráter provado. E a prova nessa está lá em Filipenses. Abra as vossas Bíblias. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 22, se não me foge a memória. Filipenses, capítulo 2, versículo 22, diz bem assim, ó. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Queridos, Timóteo serviu no evangelho como filho ao Pai. Timóteo era um obreiro servo. Versículo 2 diz que Timóteo tinha a mentalidade de servo. A palavra ministro aqui, utilizada por Paulo, ela vem do grego diáconos, que significa servo. Timóteo sempre se colocou como um servo nas mãos de Deus para estar onde Paulo ali precisava. E Paulo o enviou a Tessalônica. Capítulo 3, versículo 2. Depois Paulo enviou a Coríntio, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Depois Paulo enviou a Filipos, capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 a 23. Então Timóteo não pensava em si mesmo, mas em cuidar dos interesses do povo de Deus. Como fala no capítulo 2 de Filipenses, versículo 20 e 22. Qual que era ali o interesse de Timóteo? Era ele, não o Senhor. Capítulo 2, versículo 20 a 22 diz o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho, como filho ao Pai. Queridos, o ministério para Timóteo não era uma plataforma aqui de prestígio pessoal.
Mas o ministério para Timóteo era um instrumento para servir ao povo de Deus. Timóteo estava a serviço de Deus. Timóteo estava a serviço dos irmãos. Mas Timóteo não estava a seu próprio serviço. Timóteo, ele estava no ministério para dar algo e não para receber algo. Timóteo, ele pastoreava a igreja para servir e não para locupletar-se. Timóteo era um obreiro encorajador. Quando nós olhamos o versículo 2, a parte C, ali Paulo deixa claro o propósito de enviar Timóteo aos crentes de Tessalônica, quando ele mesmo diz, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui nós vemos que diante da feroz perseguição, diante da sinistra campanha de calúnias do lado de fora, e também da falta de maturidade intelectual, da falta de maturidade moral e espiritual dos crentes de Tessalonicenses, a missão de Timóteo era perfeitamente apropriada. Por quê, pastor? Porque nós vemos que Timóteo, ele ali, quando a palavra fala confirmar e exortar, nós vemos que grande parte do labor apostólico e ministerial de Paulo estava em confirmar e exortar a igreja do Senhor. Então Timóteo era um obreiro que fortalecia. Timóteo era um obreiro que encorajava os novos crentes a permanecerem firmes no meio das provas. Ele cuidava do povo em tempos difíceis. Ele era um consolador. Ele era um amigo. Ele não... Aqui nós vemos que quando Paulo ele enviou Timóteo a Tessalônica, não era tanto para inspecionar a igreja, mas era para prestar-lhe ajuda. A atitude não era de condenação de seus erros, não. Paulo enviou Timóteo para auxílio em suas deficiências. Timóteo não estava indo para Tessalônica com o dedo em riste. Timóteo não estava indo para Tessalônica com a vara da disciplina na mão, mas com o cajado de pastor. Com o coração aberto de um pastor que está pronto a dar a sua vida pelas ovelhas. E é algo interessante aqui, meus queridos irmãos. Quando nós olhamos para Timóteo, a descrição do caráter de Timóteo, Paulo fala no versículo 2, enviamos Timóteo, nosso irmão. Em outro texto, o apóstolo chama de filho, e aqui ele chama de irmão. Olha só que interessante. Se vocês prestarem atenção, Timóteo, ele era mais novo de idade. Timóteo, ele era inferior em dons. E também em graça, e em sua posição inferior no ministério também, porque Paulo era apóstolo e Timóteo era apenas um evangelista. No entanto, se nós prestarmos atenção no que a Bíblia nos ensina, a atitude de Paulo aqui o chama de irmão. E esse é o exemplo da humildade do apóstolo e mostrar o seu desejo de honrar a Timóteo e de recomendá-lo às igrejas. Aqui ele também o chama de ministro de Deus. E observe que ministro do Evangelho de Cristo são os ministros de Deus. Para quê, pastor? Para promover o reino de Deus entre
os homens. Então, ele também, aqui o apóstolo chama ele de seu cooperador no Evangelho de Cristo. E olha só que interessante. Ministros do Evangelho precisam identificar-se como trabalhadores na vinha do Senhor. Eles têm uma posição nobre e também têm um trabalho árduo. No entanto, essa é a boa obra, como fala 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ali a Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. E ministros devem respeitar-se e fortalecer-se mutualmente. Ministros não devem lutar ou brigar uns com os outros, o que atrapalhará o trabalho deles, mas lutar juntos para dar prosseguimento à grande obra na qual estão envolvidos, a saber, pregar, divulgar o Evangelho de Cristo e persuadir as pessoas a receber e seguir esse Evangelho. Agora, quando olhamos o intento ao enviar Timóteo, nós vemos que o versículo 2 aqui diz: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar. Em outra tradução, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. Então, meus queridos, Paulo os tinha convertido à fé cristã. Agora, Paulo queria que fossem confirmados e confortados, que fossem confirmados na escolha que tinha feito em relação à religião cristã e confortados na profissão e prática dela. Se vocês observarem algo interessante, quanto mais formos confortados, mais seremos confirmados. Por quê? Porque quando encontramos satisfação nos caminhos de Deus, nos esforçamos para continuar a perseverar neles. Pastor, por que muitos ainda não desistiram? Não é porque acabou a prova, não é porque acabou a tribulação, não é porque acabou a perseguição, não, é porque eles estão sendo confortados na presença do Senhor. E quanto mais eles são confortados, mais eles estão se esforçando a continuar e perseverar. Agora eu acho interessante que no intento do apóstolo Paulo, aqui era estabelecer e confortar os tessalonicenses na sua fé. Quando aqui ao objeto da sua fé e a saber as verdades do Evangelho. E particularmente que Jesus Cristo também era o Salvador do mundo, e tão sábio e bom, tão poderoso e fiel, que poderia confiar nele. Quanto à recompensa da fé, que era mais do que o suficiente para compensar todas as suas perdas, e recompensa todo o seu trabalho. Queridos, quando olhamos para esta passagem, nós vemos o que é que estava acontecendo em Tessalônica. No capítulo 3, versículo 3 a 5 diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós sabeis.
Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele abordando algumas verdades sobre as tribulações que estava atingindo a igreja ali em Tessalônica. Quando falamos de tribulação, meus queridos, nós sabemos que a tribulação ou as tribulações, elas fazem parte da agenda de Deus. As tribulações não são acidentes. As tribulações são apontamentos de Deus em nossas vidas. E nós temos de esperar, sofrer, por amor a Cristo, como fala Filipenses capítulo 1, versículo 29. A Bíblia diz ali, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que diz bem assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Então, nós não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la parte normal da vida cristã. Como fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 16. As perseguições, elas visam ao nosso fortalecimento na fé. Paulo, ele já havia alertado a igreja sobre a inevitabilidade das provações. Os crentes, meus queridos, eles são perseguidos porque eles não são deste mundo. Presta atenção nesse detalhe. Os crentes, eles não são chamados do mundo. Eles são chamados do mundo, mas não são deste mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eles não amam o mundo. Não são amigos do mundo, não se conformam com o mundo, por isso, pastor, por isso o mundo os odeia. Como diz João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, olha o que a Bíblia diz ali, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19 diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Então a vida dos crentes expõe e denuncia os pecados do mundo, como fala aqui João capítulo 15, do versículo 18 ao 22. Os crentes, eles são perseguidos porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece o Pai nem a Cristo, nosso Salvador. Então os crentes, eles são perseguidos porque o mundo está enganado quanto a Deus e quanto aos seus próprios crentes. Quando falamos de tribulação, nós vemos que as tribulações, elas trazem inquietações à igreja. Quando a igreja deixa de olhar a vida na perspectiva de Deus, ela fica inquieta, ela fica perturbada, ela desanima nas tribulações. E aqui o verbo grego, sainomai, que é traduzido aqui como inquietar, é raro e sua interpretação causou dificuldade aos comentaristas antigos. Por quê? Era usado desde os tempos de Homero para referir-se ao abanar do rabo de um cachorro. E daí surgiu o sentido metafórico de bajular, lisonjear, adular. Queridos, a ideia é que o inimigo com frequência
lisonjeia o cristão a fim de fazê-lo desviar-se. Satanás disse a Eva que se ela comesse do fruto seria como Deus, e ela se deixou enganar pela sua lisonja. E Satanás, aqui nós vemos que é mais perigoso quando bajula do que quando mostra a sua ira. Satanás é especialista em usar estratagemas para persuadir os crentes a abandonarem a sua fé em Deus nos tempos de prova. Então, enquanto Deus visa a nos fortalecer por meio das tribulações, Satanás tenta nos destruir através delas. Satanás sempre vai sugerir que é impossível amar a Deus mais do que o dinheiro. Satanás sempre vai sugerir que é impossível amar a Deus mais do que a família. Satanás sempre vai sugerir que é impossível amar a Deus mais que a saúde e os amigos. Foi essa a tática que ele usou para tentar derrubar Jó. Então nós precisamos, meus queridos, acautelar-nos tanto do ataque de Satanás quanto da sua sedução. Quando olhamos a blandícia do diabo, é pior do que o seu rugido. A arma do inimigo da fé nem sempre é só a espada. Às vezes, ela surge, como está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, ela surge como chifres, como de cordeiro, com suas palavras e lisonjas, como um cão que abana a sua cauda. O mesmo escritor ainda, ele assevera que indubitavelmente, para Paulo o diabo era real, verdadeiramente existente. Para Paulo o diabo, um oponente muito poderoso e terribilíssimo. Meus queridos, que negam a existência real e pessoal de Satanás deveriam ser consistentemente honestos, a ponto de confessar que tão pouco crê na Bíblia. Agora, os inimigos do evangelho estavam tentando seduzir quem, pastor? Os neófitos tessalonicenses. Ali eles diziam que Paulo não se importava com eles, que o velho apóstolo os havia abandonado. Eles aí diziam que o melhor que eles fariam era retroceder, era parar, era desanimar, abraçar novamente o paganismo, voltar à velha vida. Porém, Timóteo foi enviado a Tessalônica exatamente para impedir que tal bajulação, em meio à angústia da perseguição, tivesse êxodo. Queridos, o inimigo aqui, no capítulo 3, Paulo fala que o inimigo atacou a igreja de Tessalônica de várias maneiras, como nós podemos aqui observar. Primeiro ataque, a igreja foi espalhando mentiras. Primeiro ataque à igreja de Tessalônica foi espalhando mentiras e boatos acerca de Paulo. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 3 até o 6, diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Versículo 5, porque como bem sabeis,
Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Queridos, os inimigos da igreja tentaram macunar a imagem de Paulo, colocando-o como um aproveitador e um mercenário. Paulo se defende por saber que se os acusadores lograssem êxito quanto ao mensageiro, desacreditaria a mensagem. Então aqui nós vemos que o inimigo atacou a igreja, não só através de boatos acerca de Paulo, mas também através do vergonhoso tratamento dado ao apóstolo e aos novos crentes. Também o inimigo atacou a igreja ali de Tessalônica. No capítulo 2, versículo 16, ali diz: confrontando face a face os crentes e opondo-se à sua fé, ameaçando-os se eles falassem do nome de Cristo. Queridos, a igreja está hoje vivendo uma opressão pelo mundo, na qual você não pode mais falar determinados assuntos, na qual você não pode mais confrontar contra determinados pecados. O mundo está se afundando no lodo da prostituição, no lodo do pecado e da concupiscência, e não está sendo mais permitido tocar em determinados assuntos. Pastor, a igreja está sendo ameaçada, confrontada, se for falar a verdade. Porém, Paulo, ele envia Timóteo para dizer: permaneça firme na vocação, permaneça firme na fé, não deixe de falar o evangelho de Cristo. O inimigo atacou a igreja por meio da agressão física. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. A igreja foi atacada também. O inimigo atacou a igreja usando a lei, a autoridade civil contra a igreja, caso ela contribuísse ou caso ela continuasse a adorar e a falar sobre Cristo. Porém, apesar de todos esses ataques e perseguições, a igreja permaneceu firme na fé. O inimigo, através da tribulação, através da opressão, ele quer fazer com que a igreja enfraqueça na sua fé. Ele quer fazer com que a igreja desvie do caminho da verdade. Mas quando olhamos a respeito da tribulação, as tribulações, elas trazem sério risco à causa do evangelho. Por quê, pastor? Paulo, ele envia Timóteo para fortalecer a igreja por causa do seu temor de que, versículo 5 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ele fala ali que o tentador vos provasse
e se tornasse inútil o nosso labor. Queridos, o ministério é um combate contínuo e sem intermitência. Há uma interferência sem trégua das forças espirituais do mal contra a igreja. E nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. O tentador, inimigo de nossas almas, ele não tira férias, ele não descansa, ele não dorme. Ele está todo tempo, em todo lugar, com os seus agentes malignos tramando, tentando, perseguindo e colocando ciladas no caminho do povo de Deus para derrubá-los. E muitas pessoas abandonam a fé no meio do espinheiro das provações, escandalizando-se com o evangelho. Meus queridos, nós precisamos estar atentos. Aí nós vemos o motivo que induziu Paulo a enviar Timóteo para essa finalidade. O motivo no versículo 3, a saber, um temor e zelo santo. Zelo santo para que não se afastasse da fé em Cristo. Muitas das vezes, a palavra de Deus, ela é rejeitada, mas ela deve ser pregada. Por quê? Porque é somente através da palavra de Deus que você vai conhecer a verdade. Ele não queria que nenhuma pessoa fosse movida ou sacudida a ponto de apostatar ou vacilar na fé. Ele percebia que havia perigo ali, minando a igreja de Tessalonicenses. E ele temia ali as consequências. Pastor, o perigo existe. O perigo existia no tempo da igreja de Tessalonicenses. E o perigo existe nos nossos tempos também. Por causa da tribulação, por causa da perseguição, em decorrência à pregação do evangelho. Aqui a Bíblia diz que esses tessalonicenses, eles percebiam ali as aflições que os apóstolos e pregadores do evangelho passavam. E isso possivelmente podia fazê-lo hesitar. A perseguição, os maus tratos que os apóstolos estavam enfrentando por defender a palavra de Deus, a verdade. E Paulo se preocupava com as ovelhas dele. Por quê? Porque o inimigo podia se aproveitar dessa situação para enfraquecer a fé daqueles. E também aqueles que faziam profissão do evangelho eram perseguidos. Todos aqueles que decidiam permanecer na palavra, na verdade, seguir o exemplo, eles seriam perseguidos. E sem dúvida, esses tessalonicenses também eram afligidos. Então existia o perigo. O perigo existia. Não só por causa da perseguição, mas também por causa da sutileza e maldade do tentador. O apóstolo, ele estava com receio de que o tentador os estivesse tentando de alguma forma. Queridos, o diabo é um tentador sutil. O diabo é um tentador incansável, que busca uma oportunidade para nos seduzir e nos destruir. Também procura aproveitar-se de nós, tanto em tempos de prosperidade, como em tempos de adversidade. E ele muitas das vezes tem sido bem sucedido em seus ataques às pessoas que estão enfrentando tribulações. Frequentemente, meus queridos, ele tem predisposto a mente das pessoas
contra a religião por causa dos seus sofrimentos. Portanto, temos motivos para sermos zelosos conosco mesmo e com os outros, para não sermos seduzidos por ele, seduzidos pelas armadilhas de Satanás. O apóstolo temia que o seu esforço tivesse sido em vão. E isso teria acontecido caso o tentador tivesse tentado e prevalecido para demovê-los ali da fé. Ele temia, ou eles teriam perdido o que tinham alcançado. E todo o esforço do apóstolo teria sido em vão. Queridos, não deixa que o seu esforço na presença do Senhor venha a ser em vão. Continue firme, continue zelando pela palavra, continue zelando pela sã doutrina, continue zelando pelo bom testemunho, continue zelando. E não deixe Satanás minar. Porque se ele não puder impedir os ministros de labutarem na palavra e na doutrina, ele vai procurar impedir o sucesso do trabalho deles. Queridos, observe que ministros fiéis se preocupam muito com o sucesso do seu trabalho. Ninguém estaria disposto a trabalhar em vão. Eles relutam em depender seus esforços e tempo por nada. Não deixe que Satanás venha a fazer os teus esforços serem em vão. O teu tempo de caminhada na presença do Senhor ser em vão. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, nós pregamos, Senhor, nós curamos, Senhor, nós fizemos a tua obra lá na terra. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Não deixe que Satanás faça com que o teu trabalho seja em vão. Então, para evitar esse perigo, com suas consequências perversas, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele descreve o tipo de cuidado que tomou ao enviar Timóteo. Primeiro, ele enviou Timóteo para lembrá-los daquilo que tinha mencionado anteriormente. Paulo ensinou a igreja acerca das aflições. No versículo 4 diz, versículo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 3 diz: pois estando ainda convosco, isso quer dizer, quando Paulo estava com os Tessalonicenses, vos predizíamos que haveríamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Isso quer dizer o quê? Paulo tinha falado, Paulo tinha avisado, Paulo tinha orientado: vigiem, vigiem. Paulo deixou claro porque para isso foram ordenados. Deixando claro que para isso foram ordenados, no versículo 3 diz. Então, por isso, a vontade e o propósito de Deus é que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, queridos, as dificuldades, as perseguições não aparecem por acaso, nem meramente pela ira e maldade dos inimigos da religião, mas pela ordenação de Deus. O evento somente ocorre como Deus havia determinado, e eles sabiam que ele os tinha advertido antes que ocorresse. Assim, eles não deveriam estranhar. E tendo sido prevenidos, deveriam estar
premunidos. Isso quer dizer o quê? Paulo havia ensinado, Paulo havia os prevenido, Paulo havia os orientado. Então, quando chegasse a tribulação do inimigo, não deveria ser pegos de surpresa, não deveriam ficar ali assustados. Por quê? Porque Paulo havia dito, vai acontecer perseguição. Observe que os apóstolos certamente não bajulariam as pessoas com uma expectativa de prosperidade mundana na religião. Pelo contrário, eles deixaram bem claro que deveriam contar com dificuldades na carne. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo na hora da aflição. Tende bom ânimo na hora difícil, na hora da prova. E aqui nós vemos que seguiram o exemplo do seu grande mestre, o autor da nossa fé. Além disso, tudo isso poderia servir para a confirmação da sua fé. Quando perceberam que somente ocorreu com eles o que tinha sido predito. Paulo já havia predito. Mas por quê, pastor? Primeiro, para lembrá-los. E segundo, para conhecer a sua fé. E aqui eu concluo. Para conhecer a sua fé. Para que pudesse informar os apóstolos se de fato continuavam firmes diante de todo o sofrimento e se a fé deles havia fracassado ou não. Se a sua fé não fracassasse, eles teriam condições de permanecer firmes contra o tentador e todas as suas tentações. Queridos, a sua fé seria um escudo para defendê-los contra todos. Todos o que, pastor? Efésios capítulo 6, versículo 16, ali diz, contra todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Aleluia! Que a vossa fé não venha desfalecer na hora da prova. Que a vossa fé não venha enfraquecer na hora da tribulação. Mas que você possa, pedir a Deus, fortalece-nos. Fortalece-nos na hora da prova. Fortalece-nos na hora do ataque. Fortalece-nos, Senhor. Por quê? Porque na hora da prova é que nós revelamos que tipo de crente, que tipo de líder, que tipo de homem e mulher de Deus que nós somos. É na hora da prova que nós somos moídos, é na hora da prova que nós somos testados, é na hora da prova que nós somos ali moldados e purificados. Porém, se permanecermos firmes na palavra do Senhor, firmes na presença do Senhor, nós sairemos vitoriosos, livres, vitoriosos, vencedores, e venceremos as tentações do inimigo. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você, a tua fé tem enfraquecido. Quem sabe a tua fé tem diminuído por causa das aflições, por causa das provas. Eu quero dizer para você, todas as coisas cooperam para o bem. Não importa, pastor, mas estou me fazendo mal. Não importa. Os irmãos de José jogaram José dentro da cova. Os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos de José mandaram José para o Egito, pensando que ele morreria lá
escravidão do Egito. Porém, Deus estava neste processo, Deus estava neste caminho, e José precisou passar por todo esse processo. Para quê, pastor? Para que o sonho se cumprisse, o sonho de estar na cadeira do governo, o sonho de estar na presença de Faraó e poder aconselhar Faraó com um conselho verdadeiro, com um conselho direto do céu, para um Faraó que não sabia ali nem administrar o seu reino. Porém, Deus o colocou José lá no Egito, e através de José, Deus trouxe a família, através de José, Israel cresceu, e agora Deus tira, através de quem? Através de Moisés. Pastor, mas para que Moisés fosse levantado como um líder, Moisés precisou passar por um processo, Moisés precisou fugir, Moisés precisou ir para o deserto, Moisés precisou ser moldado no deserto 40 anos, para agora Deus se apresentar a ele e dizer: volta para libertar o meu povo. Aleluia! Muitas das vezes a gente pensa, essa tribulação, essa prova, ela está nos enfraquecendo. Não, queridos, essa prova precisa te fortalecer, essa prova é para te fortalecer. Não desanima, não desiste, não deixa que as provações, não deixa que a tribulação venha enfraquecer a tua fé, mas fortaleça-te no Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo pedia para Deus: Deus, tira esse espinho na carne que tem aqui, muitas das vezes me atribulado, muitas das vezes o inimigo vem me esbofetear, e Deus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, aleluia! Glória seja o nome do Senhor. Não se assuste com o vendaval, não se assuste com as ondas. Jesus está no teu barco. Não se assuste com a prova. A igreja, ela pertence a Cristo. O cabeça é Cristo. Ele está no controle de tudo. Sigamos em frente, meio à tribulação, em meio à prova, em meio à perseguição, em meio ao desprezo do mundo, mas continuaremos sendo luz nesta terra, continuaremos pregando a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que salva. Sim, esta palavra Satanás não quer que chegue aos ouvidos e aos corações de muitos, mas nós, enquanto tivermos fôlego, nós, enquanto tivermos vida, enquanto tivermos a força, nós estaremos pregando, levando a palavra do Senhor aos corações para a salvação. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Senhor. Deixa Deus renovar as tuas forças. Deixa Deus renovar a tua fé a partir de hoje. Volte para os caminhos do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida para Cristo e você vai ver que com Ele vencerás todas as batalhas. Ele nunca perdeu a batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Com Ele, nós venceremos sempre. Então, você que está aí do outro lado, nos ouvindo, levanta a tua mão e nós estaremos orando pela sua vida. Você que está enfermo, você que tem aí uma necessidade, deixa aí nos comentários. Nós estaremos orando, intercedendo pelas vossas vidas. Pai querido, Pai eterno,
Na tua presença, Deus, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Já meditamos, Senhor, aqui através do exemplo do apóstolo Paulo, do caráter, Senhor, de Timóteo. E aqui, Senhor, nós queremos, Pai, interceder e pedir em prol dessas vidas, Pai, que estão regressando para ti, Senhor, se reconciliando contigo, Senhor. A palavra alcançou esses corações, a palavra alcançou essas vidas, Pai, e agora elas estão, Senhor, querendo reatar, Senhor, aliança contigo. Deus, recebe, Senhor, perdoa os seus pecados, também abençoa, Senhor, e recebe essa vida que está, Senhor, decidindo neste momento, Pai, a entregar a sua vida para ti, a colocar a ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Pai querido, perdoa, Senhor, os pecados dessas pessoas, escreve seu nome no livro da vida, Deus, transforma, Pai, restaura, Senhor, a família, restaura o casamento, renova as forças físicas. Deus querido, opera milagre, Senhor. Repreende, Pai, todo diagnóstico, todo câncer, toda veia entupida, Senhor. Todo diagnóstico que a medicina ainda não conseguiu desvendar, mas tu conheces, Pai. Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, e nós cremos, Senhor, que tu estás operando milagre aí nessa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Pai, neste momento, esta oração. A tua igreja, Senhor, está orando neste momento, está pedindo, Pai, a favor dessas vidas. Pai, te agradecemos por esta live, te agradecemos por este culto e esse estudo, meu Deus. Abençoa o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.